Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Carlos André. Meu nome é Wellington. Eu venho, através desse vídeo, cumprir a tarefa de apresentação de trabalhos, que é justamente referente ao capítulo 3 do livro O Homem e Seus Símbolos, do Dr. Jung, que tem como temática o processo de individuação. E dentro do processo de individuação, eu fiquei com duas temáticas específicas. A primeira dela é justamente a realização da sombra. E eu acho que para início de conversa, a interrogação seria: o que vem a ser a sombra na psicologia analítica do Dr. Jung? A sombra, ela nada mais é que um arquétipo do nosso ego, ou do ego humano, que comumente o homem tem uma facilidade muito grande de observar no outro, que é justamente essa carga negativa ou de reprovação. É muito mais fácil para o homem observar no outro do que em si mesmo. Entretanto, o Dr. Jung, ele já começa a introdução desse subtópico nos desafiando. Veja só o que ele diz em sua introdução. Quando o inconsciente, a princípio, ele se manifesta de forma ou negativa ou positiva, depois de algum tempo surge a necessidade de readaptar de uma melhor forma a atitude consciente aos fatores inconscientes, aceitando o que parece ser uma crítica do inconsciente. Ou seja, na perspectiva do Dr. Jung, a realização da sombra, ela se dá como uma crítica do inconsciente ao consciente humano. E essa crítica do inconsciente ao consciente, ela leva o consciente, ou leva o homem, enquanto está consciente, a tentar readaptar as suas ações. Por quê? Porque essa realização da sombra, ela se dá em aspectos da personalidade humana. É o que muitas vezes o homem, como eu já falei, consegue observar no outro e não consegue observar em si mesmo. Ele faz sempre essa aproximação negativa do ego, da presunção ao outro, ao semelhante, mas ele não consegue ver que isso mesmo está em si e se aproximar dessa questão para uma autocrítica, para uma readaptação e para uma reflexão interior. Isso é, na prática, o que o Dr. Jung nos traz como a realização da sombra, que se dá justamente em nossos sonhos a partir de suas personificações. E essas personificações vão trazer como base sempre a nossa personalidade, porque nós bem sabemos que todos nós temos uma carga, nós temos uma história formada desde a nossa infância. Então, todas as sombras que hoje temos enquanto seres humanos, enquanto alimento para o nosso ego, seja de forma positiva ou negativa, ela vem sendo alimentada desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, desde as nossas ações para com o próximo, desde as ações do próximo para conosco. Então, tudo isso deve ser trabalhado de forma crítica e de forma readaptada. E por mais que, na maioria das vezes, ela seja trabalhada no inconsciente, porque se dá em nossos sonhos de forma personificada, ela pode sim ser vista em nosso consciente. E por mais que isso nos traga vergonha, isso nos leva ao desafio de nos tornarmos pessoas melhores, de lidarmos com essa situação ou de vivermos de forma equilibrada com a nossa sombra. É o que o Dr. Jung, em seu texto, vai dizer o seguinte, que depende muito de nós mesmos se a nossa sombra será nossa amiga ou nossa inimiga. Ou seja, se há a possibilidade de viver em equilíbrio com a nossa sombra, se há a possibilidade de tornar essa sombra amiga, então que façamos isso. Então que possamos trabalhar em busca disso, de que essa sombra
que traz essa carga negativa, que é mais fácil ser observada no outro, ela possa ser observada em nossas vidas, possa ser observada a partir de nós mesmos e que essa crítica, que essa readaptação venha assim a nos tornar pessoas melhores.